E por falar em planejar o mal e ter os botões do mal nas mãos, eu recebi esse fim de semana do meu querido Oleg. O Oleg é uma pessoa, tem aqui uma assessoria, um pessoal me ligando que eu não posso atender, então, fora da hora. Viu? Perdão para vocês. Vamos voltar aqui. Então, o meu querido amigo Oleg, que eu entrevistei aqui, eu estou na câmera 2, brother, e eu entrevistei aqui assim que começou a guerra lá na Ucrânia, o ataque russo e a guerra do Putin contra a Ucrânia, assim que isso iniciou, eu entrevistei algumas pessoas, dentre as quais o meu querido amigo Oleg. E o Oleg fugiu da Ucrânia. Ele tinha a mãe e a irmã e a mãezinha dele lá, mas ele viu o risco de ser... Eu não sei o que está acontecendo aqui com o Braulio, está tudo invertido. Eu tô Mas deixa contigo na para lá. 2, Caio. Tô contigo na 2. É Tá porque o comigo, seu eu não monitor tô... não tá, o seu retorno Tá não tá te legal. avisando. Então vamos ver lá. Deixa eu salvar isso aqui, tá legal. Então, ele com a avó, a mãe e tal, viu-se no risco de ser convocado. E ele tem a avó para cuidar, a mãe, a irmã, ele é arrimo de família. Ele falou, não vou para a guerra não, e fugiu, está no Brasil. Conseguiu chegar aqui. E ontem ele me mandou as imagens que eu vou exibir para você agora, dos soldados russos, do equipamento russo, de cima, do ar, parado, provavelmente num drone, sem fazer barulho nenhum, porque abaixo, talvez a uns 200, 300 metros abaixo, deitados numa fronteira, numa trincheira, numa fronteira de guerra, estão os soldados ucranianos e o resto é imagem. Olha só. Olha aí. Você está vendo? Agora, quando aquela fumaça preta que você viu foi a bomba. Olha o pessoal aí já morto. Ó. Tem um aqui morto. E o outro é interessante, a natureza humana. O outro vai virar para o lado para morrer. É quase como quem se ajeita para dormir e morre. E você ficar conseguindo ver, assistir isso, olha só. Quando cair, você vai ver a fumaça subindo. E aí espalha bala para todo lado, é uma tragédia. E bum! Apontou, mirou e pá! Caiu. Você vê que não é uma bomba enorme, mas tem um poder de destruição, de letalidade completo. É isso que os ucranianos vêm encarando, e essa aí é uma balinha pequena, uma cabeça de negro, como a gente chamava antigamente, é um catolé, como se chamava na minha terra. E comparado com as bombas enormes e agora com as ameaças nucleares, porque o que está acontecendo lá na Ucrânia é que eles fizeram, os russos, naquela parte que eles conseguiram ocupar de 15% do país, eles impuseram um plebiscito com os soldados indo de porta em porta armados, com uma única questão. Você quer que a Rússia assuma tudo? Não tem. Não, não quero. Só tem essa alternativa. E o cara com arma na porta. Ou então indo pegar famílias inteiras, escoltando até o lugar da votação, com uma única resposta. Então, os que não votaram se abstiveram. Foram só 3% que tiveram a coragem de dizer não vou votar não, em nada. Mas os outros, com medo de morrer, muitos fugiram. Muita gente fugiu. Mas os que ficaram, 97% foram escoltados para votar naquilo que o mundo inteiro acompanha, dizendo que foi mais um plebiscito fraudulento do Putin, como ele já fez alguns. E o último foi em 2014, na Crimeia,
que também, pelo próprio nome, a gente já sabe a quem pertencia. Era da Ucrânia, um território ucraniano, importante, com diversas saídas e mar. Enfim, eles estão pegando o filé litorâneo da Ucrânia para fechar, para manterem a Ucrânia sob controle e vigilância, porque perderam já a guerra. Então, agora eles estão criando esse argumento. Vão declarar as áreas anexadas desse falso plebiscito, mentiroso, na ponta do fuzil, o plebiscito, e aí o Putin vai declarar depois de amanhã ou amanhã que aqueles territórios foram anexados, são da Rússia. E aí, se os ucranianos invadirem o território como terra deles, porque eles sabem que a grande maioria não quer ficar debaixo do controle da Rússia, são ucranianos, se eles entrarem naquela terra, o Putin tem um argumento, inclusive, de bombardear com armas atômicas a Ucrânia. Ele está quase que pedindo ao patriarca russo para interceder pela invasão da Ucrânia no território tomado, para ele ter esse pretexto de jogar todas as armas. Tem aquela arma de sucção de oxigênio no ar, que dizem que é uma das coisas mais horrorosas. Eles explodem, chupam todo o oxigênio da região. E todo mundo vai ficando, vai secando. É um negócio diabólico. Ou então armas nucleares. E é um cara que não tem por que preservar nada, não tem amor por nada, não tem carinho por nada, não ama nada. É um Rasputin barba vermelha, é um perverso. E ele quer ser o imperador da Rússia, ele quer ser um czar, e ele quer reformar a antiga Federação Russa. E, de fato, ele foi um indivíduo que se rebelou contra o esfacelamento da União Soviética, porque se ele fosse o autocrata do território da antiga União Soviética, ele teria sob ele todo o leste europeu sob o domínio dele. E aí, meu Deus, eu não sei o que aconteceria, porque a gente está lidando com um cara que não tem alma, não tem coração. É duro dizer isso de um ser humano, mas eu digo com temor e tremor, é um homem sem alma, sem coração, é um ser oco. É como Jesus disse a Judas, o que tu tens de fazer, faze-o depressa, porque era uma traição sem nome. E Judas, ao sair, o texto de João diz, então entrou nele o diabo. É esse diabo sério, que não é essa coisinha de culto neopentecostal, tremendo, de sugestão, de histeria, de qualquer outra coisa. São demônios verdadeiros, que se fundem com a mente do indivíduo. Assim como o Espírito Santo se funde comigo e eu posso pensar os pensamentos de Cristo, ter os sentimentos de Cristo Jesus, ter as decisões e as escolhas e, crescentemente, o caráter de Cristo Jesus, com Deus vivendo em mim, com Cristo me habitando pelo Espírito Santo, que é a habitação de Cristo em mim, também existe a habitação do diabo, que não faz ninguém ter tremelique, não faz nada disso. Só que o cara vê como diabo, interpreta como diabo, sente como diabo, pensa como diabo, age como diabo. É um diabo num corpo humano, usando o aparato da cultura, da inteligência humana, mas com a mais profunda sentimento e obstinação satânica, diabólica, adversária,
divisionista, que é capaz de tomar na força, no tapa, na raiva, no ódio, como a gente vê acontecendo em tantos lugares, mas especialmente quando a gente está diante de autoridades com esse tipo de culto a si mesmo, porque são pessoas para quem elas próprias são a medida de todas as coisas. E aí o mundo sempre teve gente que é a medida de todas as coisas. Aqui no Brasil, nós estamos, se Deus permitir, botando fim a um período onde havia um indivíduo para quem ele era a medida de todas as coisas. Ele chegou a dizer, eu sou a Constituição. É que vocês têm memória fraca. Ele é a medida de todas as coisas. O Putin é a medida de todas as coisas. Como vários outros já foram a medida de todas as coisas. Como recentemente nos Estados Unidos o Trump se fez ele próprio a medida de todas as coisas. E o mundo tem alguns que são a medida de todas as coisas. Os ayatolás do Irã são as medidas, eles próprios, de todas e quaisquer que sejam as referências. Os líderes religiosos da Arábia Saudita são exatamente assim. Aonde quer que haja autocracia, ou ditadura, ou qualquer outra coisa, como o Maduro na Venezuela, é ele próprio a medida de todas as coisas. Como antes dele, a gente teve o Chávez, o Hugo Chávez, que era a medida de todas as coisas e deixou a Venezuela nesse estado horroroso na qual ele está. Onde quer que um ser humano se transforme na medida de todas as coisas e não fique debaixo do governo de constituições do povo e de instituições do Estado criadas pela Constituição do povo, aonde quer que não seja assim, haverá líderes dominadores, autocratas, imperadores que serão eles próprios a medida de todas as coisas. E ai do mundo aonde gente com muito poder ou com quase todo o poder humano disponível se tornam eles próprios a medida de todas as coisas. Resta-nos orar, porque nosso braço não chega lá, mas a nossa oração chega. Eu quero pedir a você que ore, ore, ore pela paz do mundo. Nós estamos vivendo momentos muito perigosos, mas está todo mundo tão alienado, olhando só para o próprio umbigo, olhando essas redes sociais mentirosas, esses aplicativos, ouvindo as notícias mais bravateiras e mentirosas. Agora tem, além da Deep Web, tem essas tecnologias de imitação perfeita de fala, de boca, de fisionomia. Outro dia eu vi a Anitta, coitada, não era ela, era o programa, com a cara dela fazendo sexo oral. Recebi de muita gente, olha essa vagabunda. Eu olhei e falei, mas será que vocês não estão vendo? Que isso é fake, que não é a moça, não é ela. Ela nunca faria uma loucura dessas contra ela própria. Ela tem amor à vida, à carreira, ao futuro. Ela busca sucesso. Isso aqui era como se sepultar viva, não é ela. Depois se chegou à conclusão que era o atual programa de imitação, como outro dia. Pegaram o Jornal Nacional com a cara do Bonner, mudaram os movimentos labiais, imitaram a voz dele dando uma notícia fake, colocando o Bolsonaro na frente de todo mundo, no lugar do Lula, trocaram as telas. E aí uma multidão disse, pronto, já está ganho. E é assim que se vai criando a animosidade, o espírito, para que, em havendo a frustração que haverá, se não houver um milagre em favor do Bolsonaro, essa é uma eleição que já está perdida dele para ele próprio.
porque a rejeição dele ontem chegou a 52%. Então, ele já perdeu para ele mesmo. Não precisa nem que alguém ganhe dele. Ele já é o derrotado de si mesmo, como eu venho dizendo há quase 4 anos. Ele não teve quase oposição até a Covid, até a pandemia, até a CPI da Covid. Ele quase não teve. Foi tudo ele batendo nele, criando conspirações contra ele próprio, que ele próprio inventava. E tem esse grupo fanático. Aí houve essas notícias mentirosas, depois vai perder de lavada mesmo, vai ser um 7-1, um 7-2, um 7-3. Aí vão dizer foi roubo. E não foi. Não foi, não, e nem será, como nunca foi. Como se ele se elegeu 30 anos sem ter sido roubo. E ele aceitou. Meu Deus, mas nós estamos num tempo onde tudo pode ser falsificado. É a era do estelionato absoluto, onde até guerras podem ser fabricadas por insultos digitais. Eu peço ao Senhor que tenha piedade de nós. E eu peço a você que ore. Você pensa que a sua oração não tem valor? Muito pode, na sua eficácia, a súplica de gente justificada pela fé em Jesus, de gente quebrantada e de gente que crê que a nossa mão não alcança, não chega lá, mas as mãos do Senhor estão no coração de todos os homens. E ele pode torcer o coração do rei, como a natureza muda o curso de um rio. Quando vem uma enxurrada de água, cursos mudam, caminhos novos surgem pela imposição da soberania da tempestade. E eu peço que tu, Senhor, que tens os corações nas tuas mãos, torça essa maldade e audie esses dias maus e venças esse braço que quer ser invencível e poderoso, que ele seja quebrado pela tua mão invisível e que tu salves milhares, milhões de pessoas e adies a catástrofe, que eles falam nela como quem faz uma festinha para os inimigos. Tem piedade de nós, tem piedade do mundo, tem compaixão da morte, do amor, deixando todos pastoreados pela iniquidade, pela maldade, pelo desamor. Tem compaixão de nós, é o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.